Deus abençoe todos meus irmãos na paz, na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus ilumine sua família, minha família, que Deus abençoe tudo que lhe pertence, tudo que nos pertence, que é o principal, é a nossa vida e a nossa família. Amém? A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus ele não faz nada nesse mundo sem antes revelar aos seus profetas, né? Eu quero dizer para os irmãos que todo dia tem pessoas morrendo, todos os dias tem profecia acontecendo, biblicamente falando. Todos os dias muitos são felizes, todos os dias muitos são infelizes, todos os dias, amém? Não é apenas dia 30 de março que aconteceu a profecia, ou ia acontecer a profecia do pastor Ezequiel Silva, não, todos os dias nós perdemos pessoas, humanidade, no acidente, com bala perdida, com assassinatos, com câncer, com AIDS, com AVC, com infarto. Todos os dias tem morrido multidão de pessoas. E eu quero dizer aqui para vocês que hoje mesmo vai morrer muitas pessoas, como amanhã, como ontem também morreu, né? Agora, o segredo, irmãos, o segredo, eu, missionário Francinaldo Salviano, eu estou abordando esse assunto porque o apóstolo Paulo dizia assim, ó, que nós temos que viver hoje como se amanhã não fosse existir mais para nós. Por quê? Porque às vezes você vai dormir e amanhece morto, amanhece sem vida, né? Então nós temos que, a própria Bíblia nos ensina a vivermos hoje como se Jesus fosse voltar minutos depois, ou amanhã, né? Ou horas depois. A palavra do Senhor nos ensina a vigiar, porque o dia e a hora ninguém sabe, né? Somente o Pai vai dar a ordem para o Filho vir julgar a terra e buscar a sua igreja, né? A gente não está aqui para amedrontar, colocar medo no coração de ninguém. Lógico que não. Apesar a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, que o evangelho tem que ser pregado com temor e tremor. Temor e tremor. O que é temor? Temor é um respeito e tremor é um medo, né? Hoje as pessoas, muitos não se desviam, não vivem na prática do pecado, não é nem por causa do temor, mas por causa do tremor. Ou seja, não é nem por causa do respeito, mas por causa do medo. Por causa do medo que muitos têm de errar contra Deus. Não é verdade? Então eu estava vendo alguns vídeos, algumas pregações de pessoas criticando, né, o pastor Ezequias, né? Ezequias Silva, né? Se eu falei Ezequiel, me perdoe, Ezequias Silva, né? Ezequias, né? Criticando, o falso profeta falou uma coisa e não aconteceu. Acontece todo dia. Agora, o problema é que às vezes o pregador não sabe se expressar. Por que no dia 30? Por que não todos os dias? Todos os dias acontece tragédia, irmãos.
Todos os dias acontece descasos, decepções sobre a terra, sobre família, no meio do evangelho, né? No mundo cristão, no mundo empresarial, no mundo esportivo, no mundo político, no mundo profissional, no mundo familiar, né? Todo dia acontece. Agora, nós temos que se prevenir para nós evitar certos tipos de coisas em nossas vidas, né? Nós temos que evitar que venha acontecer certos tipos de coisas em nossas vidas. É isso que está acontecendo no mundo. Ah, não, hoje, dia tal, vai acontecer isso, aquilo. Não, todo dia acontece. Todo dia acontece. Agora, irmãos, o segredo não é, não, fulano não pode morrer, não. O segredo é morrer com Cristo. O segredo é morrer com Cristo. E não fazer por onde a morte seja abreviada em nossas vidas. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós abrevia a morte. Como? Quando nós somos desobedientes, quando nós somos ingratos, quando nós somos irreverentes. A Bíblia diz que o filho que não obedece pai e mãe, os dias deles são cortados da terra. Agora, se o filho que não obedece pai e mãe, os dias são abreviados na terra, imagina aqueles que não obedecem o princípio de Deus. Imagina eu e você, ou nós, que não obedece os princípios de Deus, né? Então, eu sempre digo, irmãos, todo dia acontece coisas trágicas, coisas desagradáveis. Todos os dias a gente vê profecia, Deus vai punir a terra, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. Sim, mas a Bíblia diz, o próprio Deus diz que se o povo que se chama pelo nome dele, o povo que se chama pelo meu nome, assim diz o Senhor, se humilhar, orar e se arrepender dos seus pecados, lá do céu eu ouvirei, descerei e sararei a sua terra. Então existe uma maneira de nós ser poupado de maldição, dos castigos de Deus. É quando nós oramos, se arrependemos dos nossos caminhos e passamos a rejeitar as coisas pecaminosas. Nós rejeitamos as coisas pecaminosas. Nós temos que aprender isso, irmãos. Nós temos que entender que a palavra de Deus ela se cumpre. E Deus, ele não castiga a terra sem antes dar um aviso, dar um alerta de verdade. E outra coisa, você tem que ungir a sua casa, a ombreira de sua casa, isso. Não adianta você também ungir e estar no erro. Né? Eu acredito, irmão, que a unção tem que estar dentro de você. A unção tem que estar dentro da sua vida, né? Porque nós temos que entender que aquela unção de ombreira aquela unção com o sangue do cordeiro nas ombreiras da casa era no tempo do Egito, no tempo que o verdadeiro cordeiro não tinha vindo para morrer pelos redimidos, por aqueles que se recorrem a Deus, né? Hoje nós temos que ter a unção do Cordeiro, do Senhor Jesus, dentro de nós, no nosso coração. Vou ungir minha casa, vou derramar azeite aqui, vou derramar o sangue do Cordeiro ali e tal, mas e você? E a sua reputação diante de Deus, né? E a sua vida diante de Deus? Não adianta você dar banho na sua casa com suco de uva, dizendo que é o sangue do Cordeiro, com azeite, dizendo que é a presença do Espírito Santo, se você não estiver dentro dos padrões de Deus, se você não estiver dentro da obediência de Deus. Essa é a verdade, né? Aí o pastor, às vezes, vítima do emoção. Não, mas eu profetizei, eu falei que ia acontecer tal, e nos mercados, não sei o que mais. Sim, mas ele não soube fazer a colocação, porque isso acontece todos os dias, todas as horas,
em qualquer lugar do mundo. Até porque quando aqui é de noite, tem outros países que é de dia. Quando aqui é de manhã, tem outros países que é de noite. Quando aqui é de tarde, tem outros países que é de manhã. Quando aqui é de tarde, tem outros países que é de noite. Então sempre nós temos dia no mundo. Né? Alguns lugares é noite, outros lugares é dia, então sempre está acontecendo esse desacerto no meio da humanidade, mas tudo isso é por falta, é por ausência de Jesus, não de unção dentro de casa, lógico que não, até porque Jesus, ele pregava o evangelho, Jesus não mandou sair ungindo porta, isso, aquilo, não estou dizendo que eu sou contra, não, eu não, mas eu sou mais a favor da unção dentro do nosso coração. Então todo dia acontece o que é bom, todo dia acontece o que é ruim. Cabe nós cultivar o amor, a obediência, para acontecer o que é bom em nossas vidas. Que Deus abençoe.